Bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MALL11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você conhece esse fundo? Você sabe de que setor ele é? Quem é a gestora, em que ele investe? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar chegar a 5 mil inscritos até o final de janeiro e contamos com 4.087 inscritos. Se quiser nos ajudar nessa meta, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro, está gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e saiba mais. O valor inicial é 10 centavos por dia, não vai te onerar, mas pra gente vai fazer uma enorme diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeo, participar do grupo fechado do Telegram e quando pede vídeo a gente tenta atender com mais velocidade aí. Vamos à frente, vamos lá. Aqui a gente observa que, assim, se vocês quiserem apoiar o canal, tem mais uma forma de apoiar o canal, que é, se você abrir uma conta na corretora Clear ou na MyCap e investir a partir de R$100, você vai ganhar um bônus, e a gente também ganha um bônus. Pela Clear você vai ganhar um bônus de R$70 e pela MyCap você vai ganhar um bônus de R$50. Então pra gente ajuda muito, é mais uma forma de vocês apoiarem o canal. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de tijolos, é um fundo do setor de shopping. Foi lançado em dezembro de 2017 na base de R$100. A BRPP é a sua gestora e ele tem mandato renda e tem uma boa liquidez de 926 mil por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5 para esse fundo. Ele faz parte do IFIX com 0,66% e conta com 7 milhões e meio de cota. Esse fundo de shopping, acredito eu que seja um fundo que está com menor desconto dentre os fundos de shopping. Atualmente ele está sendo cotado a 0,93, isso representa 7% de desconto. Então, o fundo possui patrimônio de 782 milhões e o mercado está disposto a pagar 730 milhões. As suas cotas valem mais ou menos R$103 e o mercado só quer pagar R$ 96,60. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que conta com quase 90 mil cotistas. Vamos à frente. Em termos de negociação, aqui a gente consegue ver o quanto esse fundo está sendo negociado atualmente. R$ 96,00 é o preço atual. Nesse ano de 2021, nas últimas 52 semanas, né? O menor valor que esse fundo atingiu foi R$ 81,68 e a máxima R$ 106,00, tá? O que acontece? Como a gente vê, é um fundo que tem histórico, desde que ele veio ao mercado, ele estava sendo negociado muito próximo aos seus R$100 ali, mais ou menos, ó. Vou traçar uma reta fictícia aqui que pode representar os R$100. Então a gente vê que veio ao mercado, ele foi negociado durante uns períodos ali, um pouco abaixo, mas assim, sempre próximo aos R$100. No final de 2019, o mercado estava muito aquecido. E olha o quanto esse fundo subiu. Ele chegou a ser negociado a R$131. Vem a situação pandêmica e olha que interessante. Grava esse número que daqui a pouco eu vou usá-lo, tá? Em março de 2020, esse fundo atingiu o fundo lá, ó, de R$59. Quem teve coragem, não se desesperou e acreditou no longo prazo, e nem foi tão longo assim, fez uma excelente oportunidade na época. Por quê? Rapidamente o fundo recuperou-se, ficou sendo negociado a patamares aqui de R$80 durante o período. Depois, próximos a R$100 de novo, ele já voltou ao seu VP, tá? E aí, como todo o mercado, em março, mais ou menos, março e maio do ano passado, começou a cair aí os fundos. E aí esse fundo teve uma pequena queda. Novamente ele tem um vão aqui, ó, e atinge R$80 em novembro. Em novembro do corrente ano, esse fundo atinge os 81 e volta novamente a ser negociado agora próximo ao seu VP. Vamos à frente. Então, grava aquele valor lá de 50 e poucos reais. Por quê? Eu acredito que o setor de tijolos vai ser um setor que quem não tiver coragem, não estiver pensando apenas em fundos de papel, vai ter um excelente rendimento aí num futuro próximo. Talvez nem seja tão longo prazo, coisa de 1 ano, 2 anos aí já vai começar a ter um excelente rendimento. O que a gente observa? Antes da crise, esse fundo entregava próximo do que ele já está entregando agora, ó. Então note o seguinte, que esse fundo entregava próximo de 60 e poucos centavos.
Aí 2019, apesar de ter tido a crise, onde realmente a situação fechou e tudo, que veio a situação pandêmica em em final de 2019, né? Mas 20 foi quando realmente teve que fechar os shoppings e tudo. Então, março de 2020, que ela surgiu no final de 2019, mas março de 2020 foi quando a situação realmente ficou crítica. Mas, o que a gente observa? Recuperação do fundo, né, entregando bons rendimentos. Novamente, 2021, ele teve um outro lockdown lá travando, mas desde abril do ano passado, olha como é que está a entrega dos rendimentos. Crescente mês a mês, e ele voltou a patamares de 65 centavos. Lembra dos 50 e poucos reais lá que eu falei? Ora, imagina quem comprou as cotas a 60, vamos pôr 60 reais. Quem comprou as cotas a 60 reais, ó, tá tendo um yield de mais de 1% num fundo de tijolo e um fundo seguro. Então, se fundos de tijolos estiverem com descontos, forem fundos bons imóveis, bem localizados, de qualidade, não percam oportunidade. Por quê? Em algum momento, aí a gente não tem como dizer quanto tempo, tá? Tende a se recuperar. E olha que shopping é o setor, na minha opinião, que mais, junto de hotéis, né? Um dos setores que mais sofreu na pandemia aí. Esse fundo já passou por 3 subscrições, a última ocorreu entre agosto e setembro de 2019. Vamos à frente. Eu só gosto de investir em fundos que paguem pelo menos 0,6% de yield. Então, esse fundo, atualmente, ele está com patamares nesse valor. A partir de mais ou menos o mês 10, que foi quando começou a ter uma queda novamente das suas cotações, ó, ele começou a entrar nesse percentual de yield de 0,6. Mas o comum é que um fundo de shopping pague em torno de 0,4, 0,5, tá? Isso é o mais normal dele pagar. A gente observa novamente que ele estava conseguindo pagar 60 centavos, teve o problemática lá em abril, março, de ter que fechar novamente, ó, caiu para 40, 45, e de lá para cá começa a se recuperar, ó. Mensalmente, ó, 45, 50, 53, 55, 57, 60, 62, 65. Então, ponto bem interessante aí. Esse último yield de 0,65 centavos representa um yield de 0,67, acima do 0,6, que eu acho aceitável, tá? Ele vem com acumulado de apenas 6,77. Por quê? Teve meses aqui que ele não teve como entregar um valor aceitável, então ficou abaixo do normal. Mas se ele conseguir sustentar esse patamar de entrega aqui, ó, de 0,6, 0,7 mais ou menos, ele tem potencial para entregar aí mais ou menos 7,5% a 8% ao ano. Vamos à frente. Aqui a gente vê todos os ativos que possuem esse fundo em seu portfólio. Ó. O MGFF detém 4,8% desse fundo, o CAFOF detém mais 4,53%, o SNFF mais 1,66%. Então, os fundos possuem uma posição considerável aí, ó. Até 1% é uma posição grande desse fundo, né? Lembrando que é um fundo de quase R$1 bilhão aí. Então, esses fundos aqui, ó, até o BBFO, são fundos que detêm uma posição grande do fundo aí, tá? Mas nenhum com proposição muito elevada. O MGFF possui 4,82% desse ativo aí. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte, ó, ele fala, em novembro, a inflação alcançou 0,95, aqui ele está ao ano, mas eu acho que deve ter sido ao mês, tá? Porque ao ano não é isso. Aí ele fala que a projeção para o ano de 2021 era de 10,02 ao ano. Já o volume de vendas no comércio recuou 0,1 aí. Durante o mês de outubro, o portfólio do fundo permaneceu 100% aberto e com horário de funcionamento padrão. Novamente, volta a aquecer o setor, né? Pode ser que se não houver um novo fechamento aí dos shoppings e tudo, que eu acho, né, que provavelmente não vai ocorrer. Pode ocorrer? Pode, mas eu acho que não vai ocorrer. Então, se não ocorrer, tem tudo para ficar, para melhorar aí, né, as entregas do fundo. Aí ele continua. Apesar do cenário desafiador, o fundo foi capaz de gerar um resultado consistente para novembro. Na data de 30 de novembro, foi divulgada a mercado distribuição de rendimentos para novembro com pagamento dia 14 de dezembro. O fundo gerou um resultado de 61, sendo distribuído 62. E o fundo tem uma reservinha, uma gordurinha de 22 centavos aí, ó. E eles disseram que optaram por segurar, porque não sabem realmente, né, se vai ter problemáticas ou não. Eles optaram por segurar aí. Aí eles continuam. O cenário é incerto, né? O cenário pandêmico é incerto, principalmente com avanços globais da variante nova aí. Aí por isso eles optaram por segurar os recursos aí. Por fim, a equipe de gestão permanece atenta para a oportunidade de aquisição de novos ativos. Então, se tiver oportunidade, eles dizem que querem aumentar o seu portfólio. Vamos à frente.
Aqui já está dentro do DRE, né, que é demonstrativo de resultado do exercício. Esse fundo cobra de taxa 0,5% ao ano, mas como sempre eu digo, eu não consigo fazer esses cálculos certinhos. Então, como é que a gente faz aqui? A gente pega essas despesas e vê o que elas representam frente a essas receitas aqui, ó. Então, a gente vai pegar novembro e vai pegar também os últimos 12 meses. O interessante seria se o fundo fizesse um destrinchamento dessas despesas. Outro ponto que eu acho que seria interessante se o fundo fizesse, seria também trazer os 3 últimos meses, pelo menos. Como ele já trouxe lá atrás, menos mal. Então vamos calcular aqui na prática. Ó. Um ponto que eu sempre peço para trazer, esse fundo trouxe, que é o acumulado de que ele tem de renda acumulada aí. Então isso é interessante aí. Vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui e ver o que está representando. Novembro, vamos lá. Ó. Um ponto que eu ia dizer e não disse. Seria interessante se ele destrinchasse as despesas. Por quê? Provavelmente esses 338 mil não estão sendo usados todo ele com taxas do gestor. Então, assim, eu acho que esse cálculo aqui, para eu calcular, para a gente ver quanto isso representa, aqueles 15% que eu digo em todo o vídeo, para ficar mais justo, se ele trouxesse esse destrinchamento aí, ficaria mais claro para a gente calcular. Como ele não traz, infelizmente a gente vai calcular tudo aí, tá? Mas vamos lá. 338 vezes 100. Dividido 4,920. Então a gente vai observar que em novembro as despesas representaram 6,87% aí, bem bacana. E vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses, ó. Os últimos 12 meses é 5,317 vezes 100 dividido por 5,5495. No acumulado dos últimos 12 meses, ela sobe para 9,58, mas ainda assim uma despesa bem aceitável dentro dos 15 que eu reputo ser uma taxa interessante, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente observa os ativos que esse fundo possui, está tudo bem distribuídozinho, né? Lógico que o Maceió Shopping é a sua maior representação, 26%, o Boulevard com 19%, o Parque com 17%, o Parque Lagos, né? O Parque Sul com mais 13%, mas por ser shopping, isso aqui não me incomoda, ele está concentrado, assim, ó, 1/4 das suas receitas estarem concentrados num único ativo. É interessante que os ativos tivessem no máximo 10% de concentração, mas eu não vejo isso como sendo nenhuma problemática não, porque por ser shopping, ele tem muitos inquilinos dentro do shopping, eu acho que isso não afeta tanto o ativo. Uma situação aqui para mim que, quando eu fui fazer uma pesquisa prévia, não fica claro para mim é o seguinte, ó. Verdinho, a rentabilidade de caixa, o dinheiro que está parado em caixa. A gente só percebe ele aqui, que faz algum efeito em agosto. Então não tem os outros meses, era para ter um efeito maior. Dividendo dos FIIs aqui, a gente vê ele aqui embaixo, beleza, ótimo. E trade de FIIs, aqui amarelinho. Então, ele não fala o que é essa parte aqui em cima. Ele não traz o que é essa e não traz o que é essa outra aqui, ó. Então, não tem como eu falar para vocês. Mas provavelmente isso aqui é a receita dos próprios fundos, dos próprios imóveis, né? Com aluguel propriamente dito. E esse aqui de cima eu não vou saber dizer para vocês. Mas aparentemente aqui embaixo são o que ele tem um pouquinho de FIIs que ele possui, tá? A gente vai ver que esse fundo tem um pouquinho de cotas de FIIs. Ele tem dinheiro parado em caixa e tem os ativos imobiliários, que são esses shoppings aí, ó. Ele possui atualmente 7 shoppings no seu portfólio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Vamos à frente. Aqui estão os ativos e o quanto eles representam do PL. PL é o patrimônio, então vamos lá, ó. Shopping Maceió, ele representa 26% do patrimônio, só que ele, em termos de receita, NOI, que é o resultado que ele não gera 26, ele gera 28, ele gera 26, ó. Então ele gera menos do que o seu percentual. Ao contrário, o Shopping Suzano. E Shopping Suzano, ele é 10% do portfólio, mas ele gera de receita, gera 12, ó que interessante, né? Outro fundo, outro shopping também que gera bastante receita é o Boulevard, ó. Ele é 11%, mas ele gera 19%, ó. 13% gera 17%. Bem interessante aí. Vamos à frente. Antes da gente ir à frente, olha aqui um ponto interessante. O shopping, somente no Maceió Shopping que ele tem uma participação acima de 50%. Em todos os demais shoppings ele só tem um percentual assim, relativamente pequeno, né? Com destaque apenas para o Parque Lagos e para o Parque Sul, nos quais ele tem ali 40%, que é um outro volume grande.
Mas nesse aqui, 29, o Boulevard, mais 25% no Shopping Suzano, tá bom? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê a composição do patrimônio do fundo, né? Os seus imóveis valem 726 milhões, ele tem mais 23 milhões em cotas de FIIs, tem mais 32 milhões parados em caixa, isso aqui representa mais ou menos 5%, tá? Não tem alavancagem, dívida, né? E aí o seu patrimônio total, 782 milhões. Vamos à frente. Aqui a gente vê uma geral das vendas. Então o que acontece? Ó, 2019, 20 e 21, ó. 2019, 20 e 21. 2019, para 2020, ainda não tinha o resultado do momento pandêmico. Já 2021, janeiro de 2021, já estava com questão pandêmica. Então a gente vê uma melhora do ano antes sem momento pandêmico e com o momento pandêmico uma problemática aqui. Março de 2020 já estava o problema pandêmico. Então você vê a queda aqui, ó. Esse ano, mesmo com o momento pandêmico, ele foi superior ao outro ano. Abril de 2020 chegou a fechar tudo. Então esse ano, mesmo com o momento pandêmico, foi melhor do que o ano passado. E a partir de maio, a gente já vê uma boa recuperação do setor. Não dá para comparar esses aqui, ó, porque já são momentos com o momento pandêmico, e aqui para frente a gente vê de novo uma melhora. Mas, ó, o que a gente observa? Maio, ele já volta quase a patamares pré-pandêmicos, ó. De novo, junho, quase patamares pré-pandêmicos. A gente tem que pensar aqui que estava com restrições aqui. Então, julho já meio que equivale. Agosto tem uma pequena queda, mas tudo isso é bem aceitável, tendo em vista essas questões restritivas que a gente está tendo aí, tá? Mas eu acredito que para 2022 tende a isso aqui voltar à normalidade, tá? Em termos de ocupação, a gente vê que é um fundo bom, né, com seus inquilinos bons, ó, porque sempre ficou ocupado, independentemente do cenário. E aí, a inadimplência, que é a pessoa realmente deixar de pagar seus compromissos, ela disparou em 2020, por quê? 2020 foi um momento que mandou fechar tudo. Então, nesse período aí, a situação foi bem complicada, chegou a ter 74% de atraso de inadimplência, mas ela foi bem controlada e reduzida. Hoje está num padrão assim aceitável, de 3 a 6% isso era o ano passado, né? De 3 a 6% de inadimplência. E aí a gente vê o seguinte, ó, se a inadimplência está negativa, é porque, além de não estar mais com inadimplência, está pagando atrasos que tinha, ó. Julho, agosto, setembro, outubro, provavelmente já está bem em linha aí, ó, já não tem dívidas, né? Então, bem interessante aí, bem positivo. Vamos à frente. Aqui são os ativos que ele possui novamente, ó. Eu fiz questão de trazer essa imagem, apesar da gente já ter visto lá atrás, eu fiz questão de trazer, por quê? As informações, ele fala um por um, quantidade de lojas, ó. Por que eu acho shoppings? Me perguntaram assim, poxa, amor, shopping paga tão pouco, por que você gosta de shopping? Será que não é ruim porque ele paga pouco? Mas olha só, um único ativo possui 213 inquilinos. Entende? Lógico que tem lojas grandes, pequenas, de todo jeito. O shopping também ganha com estacionamento. O shopping ganha, geralmente, tá? Um percentual das vendas. E um único imóvel tem 213 locatários. E assim, eu não sou cotista desse fundo, inclusive... Não é um fundo que me agrada, tá? Eu só tenho um fundo de shopping, por enquanto não pretendo ter outro. Eu tenho o HSML, por enquanto não pretendo ter outro. Mas esse é um dos melhores shoppings aqui, fundos de shopping, na minha opinião. Mas, por enquanto, não pretendo tê-lo. Mas o ponto é o seguinte, se você optar por comprar o ativo, você tem que pensar o seguinte, você não está comprando esse código, esse ticker aqui, ó, MAL11. Você está comprando uma posição, lógico que pequena, né? Que é um fundo de bilhões. Quando você compra uma cota, brincadeiras à parte, como se você tivesse só a fechadura, né? Só uma porta, só uma pequena parcela de um imóvel desse. Mas você passa a ser sócio desse ativo aqui, ó. Desse ativo. O ativo existe, entende? Aqui, ó, olha que imensidão desses imóveis aí, ó. Excelentes ativos e você passa a ser dono de um pequeno imóvel desse aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MAL11 são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, gostou do que vocês viram?
Vocês acham que é um bom fundo? Vocês teriam fundo de shopping na carteira? Comenta para nós que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro. Se você também quiser nos ajudar na meta de 5 mil inscritos, se inscreva no canal. Mais uma forma de apoiar o canal, você também pode fazer por meio de abrindo uma conta na corretora Clear ou MyCap. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Muito obrigado por tudo até aqui e até a próxima. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.